Olá, pessoal! Parece muito cedo para a humanidade querer se aventurar em algum lugar fora da nossa galáxia de origem, também conhecida como Via Láctea. Até mesmo o sistema solar, que se encontra em um canto da Via Láctea, ainda não é bem compreendido. Os próprios escritores de ficção científica raramente pensam em outras galáxias. O cenário de ópera espacial é quase exclusivamente limitado à Via Láctea. Mas não seríamos o canal Pipa se não pudéssemos oferecer a vocês uma viagem para fora da Via Láctea dentro da nossa imaginação. Você não está curioso para ver o que vai encontrar e onde terminam as estrelas ao redor do núcleo galáctico? Parece interessante, não é? Então, veja tudo nesse vídeo a partir de agora. Hora de começarmos. Onde termina a Via Láctea? Onde termina a Via Láctea e começa o espaço entre as galáxias? Surpreendentemente, talvez não exista uma resposta acadêmica definida para essa pergunta. As galáxias vizinhas são mais fáceis de investigar do que a nossa própria galáxia. Estamos em um lugar muito distante, mais perto da fronteira do que do centro da galáxia, bem na borda do disco, no pequeno braço de Órion. É por isso que os astrônomos estão tendo tanta dificuldade para pesquisar. Por exemplo, foi somente nos últimos anos que descobrimos que nossa galáxia é uma galáxia espiral barrada contendo estruturas barradas e que tem outros braços além de 2 grandes braços. Até mesmo o tamanho da Via Láctea continua sendo corrigido. De acordo com a literatura mais antiga, o diâmetro da Via Láctea é de 100 mil anos-luz. Mas dados recentes indicam que é 1,5 a 2 vezes maior. Em outras palavras, é difícil até mesmo dizer exatamente quanto tempo levaria para entrar em uma nave espacial e sair do disco da Via Láctea, na área plana, onde a maioria das estrelas estão concentradas. À medida que o número de estrelas jovens diminui e a distância entre as estrelas aumenta, é possível saber que o caminho está certo. Mas não se aborreça, a viagem está indo bem. Uma viagem assim é mais interessante, não é? Halo galáctico. Fora da parte externa do disco galáctico da Via Láctea está o chamado halo galáctico. O halo galáctico é esférico e também pode ser dividido em várias partes. O halo que contém muitas estrelas, a corona galáctica e o halo de matéria escura. Primeiro nos deparamos com o halo. O halo pesa cerca de 0,1 a 1% da massa de todas as estrelas da Via Láctea juntas. No entanto, sua área é tão grande quanto o disco. Algumas pessoas dizem que a borda externa do halo está a mais de 100 mil parsecs de distância do núcleo galáctico. Existem muitos aglomerados globulares no halo. São grupos de estrelas de forma esférica que estão ligadas pela gravidade. Aglomerados globulares, assim como os objetos no disco galáctico, giram em torno do núcleo da Via Láctea. Os pesquisadores acreditam que os aglomerados globulares são os remanescentes de um núcleo galáctico que foi engolido pela Via Láctea muitos bilhões de anos atrás. As estrelas que compõem os aglomerados globulares são basicamente estrelas antigas, com baixas quantidades de metal. Os pesquisadores acreditam que a densa concentração de corpos celestes nesses aglomerados, interagindo gravitacionalmente entre si, dificulta a formação de planetas. Portanto, é pouco provável que encontremos vida inteligente aqui. Às vezes, encontramos objetos incomuns nos aglomerados globulares que raramente são vistos no disco galáctico. Um exemplo são as estrelas retardatárias azuis, que têm massas e luminosidades incomuns. Em relação à evolução estelar, geralmente a explicação é que é a massa que determina o destino de uma estrela. Quanto maior a massa, mais brilhante a estrela e mais curta a sua vida útil. Por isso, se houver uma estrela azul maciça, brilhante e de vida curta, isso significa que ali está havendo formação estelar ativa. No entanto, nos aglomerados globulares, a formação de estrelas já terminou há muito tempo. Além disso, acredita-se que os objetos dos aglomerados estelares tenham se formado ao mesmo tempo. De onde será que o aglomerado de estrelas trouxe as estrelas azuis? Tem outra coisa curiosa sobre essas estrelas azuis.
sua massa é apenas 2 ou 3 vezes maior do que a de outras estrelas do aglomerado. Por outro lado, as conhecidas estrelas azuis gigantes no disco são algumas dezenas de vezes mais maciças que o Sol e outras estrelas que têm idade suficiente para ter uma vida útil de 5 a 10 bilhões de anos. Mais um mistério que não tem resposta. Depois de ter apreciado os aglomerados globulares, vamos seguir mais adiante. Após o halo das estrelas, a nave entra na corona galáctica. Segundo os pesquisadores, são nuvens de gás muito quente que envolvem a galáxia. A temperatura na corona pode chegar a 1 milhão de graus Celsius, mas felizmente a densidade da matéria é tão fina que não há perigo para a nossa nave. De onde veio a matéria da corona galáctica? Bem, existem muitas causas possíveis. Em algumas galáxias, núcleos galácticos muito ativos estão emitindo enormes quantidades de gás para o espaço exterior. Estrelas no halo galáctico que se expandiram com a idade também liberam parte do seu próprio material. E não podemos esquecer das explosões de supernovas. Depois da corona galáctica, vem o halo de matéria escura. Essa é a parte mais misteriosa do halo galáctico. A massa do halo da matéria escura é muito superior à massa do disco e o seu diâmetro é de 2 milhões de anos-luz. Não sabemos a natureza da matéria escura e quais evoluções estão acontecendo no local. A única coisa que podemos dizer é que a matéria escura é como um pastor de ovelhas que reuniu a matéria interestelar de forma harmoniosa para formar as galáxias. É graças à matéria escura que o universo é o que ele é hoje. Vizinhos do universo. O gás quente e a matéria escura não são as únicas coisas no espaço externo da nossa galáxia. Ocasionalmente nos deparamos com objetos interessantes. Por exemplo, estrelas que são como um lobo solitário. Elas podem ter se afastado da galáxia de origem por alguma razão. Mais cedo ou mais tarde, encontraremos também nossos vizinhos cósmicos mais próximos, as galáxias anãs. Até onde se sabe através de pesquisas, um total de 59 galáxias orbitam a Via Láctea. A mais famosa delas, é claro, são as nuvens de Magalhães. Os europeus a descobriram já no século XVI. Mas as pessoas do hemisfério sul já sabiam sobre ela desde os tempos pré-históricos. A grande nuvem de Magalhães está a apenas 163 mil anos-luz da Terra, bem ao lado na escala cósmica. Seu diâmetro é de cerca de 14 mil anos-luz. Dizem que tem cerca de 30 bilhões de estrelas e é a quarta maior galáxia do grupo local de galáxias. Somente as galáxias Andrômeda, Via Láctea e Galáxia do Triângulo são maiores que ela. A estrutura da grande nuvem de Magalhães é um pouco parecida com a da Via Láctea, com braços espirais e estrutura barrada. Curiosamente, a Via Láctea parece estar roubando da grande nuvem de Magalhães. Existem várias galáxias anãs conhecidas atualmente orbitando a Via Láctea, que, segundo os pesquisadores, podem ter sido galáxias satélites da grande nuvem de Magalhães. A pequena nuvem de Magalhães está a 200 mil anos-luz de distância de nós. É muito menor e mais irregular do que a grande nuvem de Magalhães. Existem cerca de 1 bilhão de estrelas no máximo. Como as duas nuvens de Magalhães estão rodeadas por uma nuvem incomum de hidrogênio molecular, os pesquisadores acreditam que as duas galáxias podem estar interagindo uma com a outra. Bilhões de anos depois, as duas nuvens de Magalhães serão engolidas pela Via Láctea, que por sua vez será engolida pela galáxia Andrômeda. Na galáxia satélite mais distante da Via Láctea, existe uma pequena galáxia chamada Léo I. Está a 820 mil anos-luz da Terra. No céu estrelado da Terra é muito difícil observar essa galáxia, porque ela é vizinha de uma estrela de primeira grandeza, chamada Régulus. No entanto, acontece que há muitas estrelas em Léo I que se formaram quase simultaneamente há bilhões de anos. Aparentemente não nascem mais objetos novos ali. Mais distante que o Léo I, a aproximadamente 1,5 milhão de anos-luz da Terra, existe uma galáxia anã na constelação de Fênix. Embora não tenha sido confirmado se é uma galáxia satélite da Via Láctea, ela é tradicionalmente tratada como tal. Há mais de 2 bilhões de anos-luz da Terra, já existem outras galáxias gigantes. Por exemplo, a galáxia Andrômeda e suas galáxias satélites.
E mais longe, mais um outro aglomerado de galáxias e componentes da estrutura em grande escala do universo, como filamentos, vazios e paredes galácteas. Isso foi mencionado em um vídeo anterior aqui do nosso canal e poderá ser retomado em algum momento no futuro. Bom, pessoal, é hora de voltar para a Terra. A viagem na imaginação terminou. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha achado divertido essa nossa viagem. E, por favor, curtam e inscrevam-se aqui no nosso canal. E não esqueça de ativar as notificações e compartilhar em suas redes sociais. Eu agradeço a sua companhia